Muito bem. Ok, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Tá. Então, muito bem. Boa noite, Deoclésio. Boa noite, Maria, Ana Isabel, Diana, Rosarinho, Márcia, Tânia. Um beijão, pessoal. Boa noite a todos. Vamos então começar, né, com a nossa prece. Estava procurando a- o poema lá, né, Ilustre Visitante, né? Deve ter, né? Procurando ali no Google, deve ter, né? Você achou? É lindo, né, Diana? Tem áudio no. Inclusive tem uma apresentação bem bonita no YouTube. Tem uma apresentação que fizeram juntando a versão gravada, né? Com as imagens, que fizeram uma apresentação bem legal no YouTube, tá? Tá bem feitinho lá. Só que você queria o escrito mesmo, né? Tá certo. Tudo bem, vamos então fazer a nossa prece, darmos início ao nosso estudo, né? Vamos fechar os nossos olhos então e buscarmos a presença amorosa do nosso querido Mestre Jesus, sintonizando-nos com seu amor, procurando as manifestações da sua energia poderosa, o alívio que nós necessitamos, a paz que tanto precisamos e a orientação que nós não podemos dispensar. Expressas essas energias através dos espíritos amigos que tanto nos ajudam, que nos acompanham e nos orientam durante todo o tempo. Nosso espírito protetor e todas essas forças superiores da vida que nos têm ajudado tanto e que ainda agora aqui estão em torno de nós e em torno de todos os irmãos necessitados que se aglomeram conosco para juntos estudarmos e aprendermos. Senhor Jesus, abençoa todos os lares aqui presentes, abençoa as casas espíritas aqui representadas, abençoa, Senhor, todos os irmãos que venham a ouvir esse material depois gravado, e abençoa, Senhor, todos nós que aqui estamos, imbuídos do melhor propósito, que a Tua luz permaneça conosco e que possa abrir horizontes novos para a nossa alma, onde nós divisemos um futuro de luz que nos aguarda e que possamos, Senhor, caminhar resolutos para o encontro com essa realidade superior. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco mais uma vez. Que assim seja. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Muito bem, pessoal. Vamos então, vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo. Nós estamos aqui na sala do Centro Espírita Maria de Nazaré, a sala virtual, no programa Pau Talk, tá? Todas as sextas-feiras, às 20 horas até às 21 horas. Às 19 horas temos a apresentação de palestras, grandes palestras de grandes palestrantes, né, que a Maria sempre coloca aqui, das 19 às 20. E a partir das 20 às 21 fazemos o estudo interativo.
É fácil participar, é só baixar o programa no site www.pautalk.com. Entrar na área Central e América do Sul, Brasil, tá? O nome da sala, Centro Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos realizando o estudo do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 17, no limiar das cavernas, tá? E aqui, pessoal, só relembrando, a irmã Cipriana, que era a dirigente do grupo espiritual, que eles foram visitar as cavernas, foram visitar as regiões mais complicadas no plano espiritual, os abismos onde ficam lá espíritos que nem suportam a luz, ficam lá em regiões bastante obscuras, né? E a irmã Cipriana não permitiu que o André Luiz acompanhasse e entrasse nas cavernas junto com eles. Então o que aconteceu? Ela deixou que ele chegasse até as proximidades das cavernas, a parte da equipe continuou, junto com a irmã Cipriana, e o Caldeirado ficou junto com o André Luiz, ali na entrada das cavernas, né, nas imediações ali, observando, fazendo determinadas observações. Então eles estavam vendo alguns espíritos volitando a baixa altura. O André Luiz ficou espantado de ver, porque até mesmo em nosso lar, que é uma região de transição, eles não volitam, porque a maioria das pessoas não consegue volitar. Então aquelas que conseguem evitam volitar dentro da colônia para não humilhar, para não, né, serem diferentes lá perante aqueles que não conseguem, né? Boa noite, Ossano, beijo. Tá? Então nós vamos ver a explicação do caldeirado. Por que que lá, próximo das cavernas, eles conseguem volitar? Alguns conseguem volitar enquanto outros estavam rastejando lá, né? Naquela região bastante feia, né? Então o caldeirado vai explicar, tá? Não te surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Né? Olha, primeira coisa interessante, né? Que a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Tá? Então, volitação tem mais a ver com a força mental. Né? Uma coisa para a gente pensar, né? Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Tá? Então, olha só, pessoal. Muitas vezes, boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Muitas vezes você pode ter pessoas altamente intelectualizadas no umbral, nas regiões de sofrimento. Por quê? Porque eram pessoas muito inteligentes, mas pouco moralizadas. Então essas pessoas podem até volitar nas regiões inferiores, ou em qualquer outra região, né? Mas elas não conseguirão grandes voos. Por quê? Porque os grandes voos somente quando se junta a intelectualidade e o amor sublime, né? Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. Né? Então, pode volitar, ir para toda parte aí, uma poderosa condição de volitação, uma vigorosa capacidade volitiva. Porém, circunscritos a baixas incursões. Por quê? Porque não vão conseguir sair das regiões mais materiais. Então eles vão volitar, mas nesse plano mais próximo de nós. Ok? Eles não vão adentrar as outras dimensões superiores. Certo, pessoal? Né? Os espíritos de luz, eles volitam onde eles quiserem, tanto no plano superior onde eles vivem, quanto próximos à matéria. Tá? Agora,
os espíritos mais infelizes, eles só vão volitar mais próximos dessas regiões inferiores. Tá dando para ouvir bem? O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Ok? Tá jóia. Tá jóia, então, ok. Então vamos lá. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem características de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Né? A Diana, aqui na superfície eles podem? Podem. Podem. Né? Então, às vezes, até alguém pode ver um espírito passando para cá, passando para lá. Podem sim. Tá? Tem aqueles que não conseguem, né? Tem aqueles que só andando mesmo. Tá? Tem aqueles que não conseguem nem entrar, não conseguem nem entrar em ambientes fechados. Né? Oi, Beth, boa noite. Tem aqueles que se você fecha a porta, ele não entra, porque ele acha que está encarnado. Né? Então, as paredes são obstáculo para eles, né? As portas, né? É. Agora, aqueles mais sabidos, mais intelectualizados, já sabem que estão no plano espiritual, que desencarnaram, né? Já dominam certos elementos da natureza, tal. Eles podem volitar para lá e para cá, só que eles não podem entrar em outras dimensões superiores. Então, só na região espiritual mais baixa e aqui próximo da matéria. Né? Tá? Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. E agora está falando do nosso lar, né? Está falando daquelas em nosso lar, que é uma região de transição, é uma colônia já de uma condição boa, mas é uma região de transição, né? E tem muitas entidades incapacitadas de usar a volitação. Tá? Ele fala que é natural isso. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor, com reduzida inteligência, e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Então, olha só, olha o que ele está dizendo, que lá em nosso lar existem mais pessoas com amor no coração do que com poder mental acumulado. Existem mais pessoas com sentimento jamais desenvolvido do que a intelectualidade desenvolvida. Por isso que os espíritos falam que quando nós caímos no sentimento, o próprio sentimento acaba sendo degrau para nós conseguirmos subir depois. Mas quando a gente cai pela intelectualidade, a subida é mais complicada. Entendeu? Porque não tem o apoio do sentimento. Né? Vocês entenderam, pessoal? É melhor a gente cair pelo amor do que cair pela intelectualidade. Não quer dizer que a gente não vai estudar, não quer dizer que a gente não vai se desenvolver, né? Mas não adianta só a hipertrofia do conhecimento, sem a sublimidade do amor, né? Por isso que são as duas asas que vão nos elevar, né, Maria? As regiões mais elevadas, né? A Rosarinho, pois é, o amor tudo vence, né? Tem uma outra frase interessante, boa noite, Nelson, seja bem-vindo. Tem uma outra frase que eu acho que não sei se é o Alexandre que fala, no livro Missionários da Luz, meu xará lá, né? Ele fala assim que a pessoa boa, não existem, para a pessoa boa de sentimentos, não existem obstáculos intransponíveis, né? A pessoa pode até desencarnar no estado de ignorância das coisas espirituais, mas se ela tem amor aos semelhantes, ela não vai ter grandes dificuldades, né?
Isso é mais importante do que a gente saber muito e não cultivar nada de amor, né, pessoal? Aí coisa complica, né? Então, continuando, né? É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência, como acontece no nosso lar, né? E convivemos com elas num processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes, né? E é verdade, né, pessoal? Até numa empresa, você vai contratar as pessoas na empresa, é mais fácil você contratar alguém sem tanta parte técnica, mas com uma boa atitude sentimental, comportamental, tal. E aí você dá a parte técnica para a pessoa, né? Do que você contratar alguém com uma parte técnica muito avançada e ruim de relacionamento, ruim de grupo, ruim de sentimento, né? É complicado isso, né? Então é mais ou menos o caso aqui, né? A Diana, e essas almas que amam e são pouco inteligentes, no futuro serão inteligentes, mas a reencarnação será aqui? Todos nós vamos reencarnar muitas vezes aqui, né, Diana? Aqui ou em outros planetas próximos à Terra, né? Todos nós vamos ainda precisar de muitas reencarnações, ora trabalhando mais a inteligência, ora trabalhando mais o sentimento, né? Muitas vezes quando a gente hipertrofiou a inteligência, às vezes a gente ia colocar lá no meio do mato, longe de escola, longe de tudo, para a gente ser forçado a trabalhar outros aspectos, né? Trabalhar mais o comportamento, o sentimento, a convivência, né? Então a gente renasce, às vezes, sem condições para a gente poder resgatar, às vezes, outros aspectos, né? Depende do caso, né? A Beth, com boa vontade, ela desenvolve o seu potencial, é verdade, né? Com boa vontade a gente desenvolve tudo, né? A gente tem mais abertura para aprender, né? É. Então, continuando. Com estas últimas, né, intelectuais, sem amor aos semelhantes, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Por isso que eles não deixam qualquer pessoa entrar em nosso lar. Ela tem que ter demonstrações de mudança real. E essa mudança é a mudança sentimental. Porque a mudança sentimental faz com que a vibração dela mude. Então eles permitem que ela adentre em nosso lar. Tá? Se a pessoa não tiver essa demonstração de mudança vibratória, eles não permitem que ela adentre. Lembra o caso daquela senhora que foi pedir asilo lá no nosso lar, nos portões lá do nosso lar? Que o vigilante lá do portão lá do nosso lar olhou para ela e falou: "Ah, eu não vou deixar ela entrar, não. Tô vendo um monte de marcas nela, tô vendo um monte de manchas escuras e tal." E a mulher estava toda: "Me ajude, por favor, por favor." Não. Mas estava lá com aquela aura toda complicada, né? Aí eles não deixaram ela entrar, não. Aí o instrutor falou: "Olha, minha senhora, por enquanto a senhora não demonstrou a mudança necessária, não. A senhora não demonstra que já se arrependeu dos crimes praticados. A senhora cometeu, acho que 80 e poucos abortos lá, então apareciam as manchas no perispírito dela, né? Cada aborto tinha uma marca a imagem de uma criança, né? E aí, mas foi o vigilante falar isso para ela lá, ela saiu praguejando e saiu batendo o pé, né? Então aí, ó, tá vendo? É assim que é o vampiro. Ele fala que está buscando o céu, mas carrega o inferno no coração. Ela fala que é pura e nobre, não sei o quê, mas traz essas marcas da sua impureza, né, expressa. Então, aí que nós não vamos trair, né? Ninguém vai trair a lei. Ninguém vai trair a lei da sintonia, a lei vibratória, né? Ninguém vai trair a lei divina, né? Que separa aqueles que estão preparados daqueles que ainda não estão preparados, né? Ninguém vai conseguir improvisar uma condição que não tenha, né? Tá? Então, neste capítulo da volitação, portanto, impende
observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram alto buscando a primavera. Tá? Então ele usou aí justamente a imagem dos pássaros, né? Os corvos voam baixo e ficam em busca de detritos. E as andorinhas voam leve, lá altas, nas alturas mais elevadas, buscando em grupos aí a primavera, né? É como os espíritos aqui mais intelectualizados e pouco amorosos, que são como esses corvos aí. E os espíritos mais elevados, que são como as andorinhas, né? Certo? Vamos lá então. Feito o reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou. Nada lhes falta, porquanto as exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal, nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre no nosocômio da esfera carnal. Tá? Então aqui o André Luiz está perguntando a respeito das necessidades de subsistência. Por quê? Porque esses espíritos, eles estão muito próximos das regiões materiais, estão nessas regiões mais próximas do planeta, e regiões de sofrimento, obscuras, tá? Mas são espíritos que trazem ainda grande necessidade de alimentação, de beber água, de comer, tá? Então são espíritos, olha, chama será, Alexandre, que trazem essa necessidade tal, de comer, beber, tal, ir no banheiro. Olha, gente, se a gente lembrar, o próprio nosso lar, eles têm necessidades desse tipo. Não é? Quem já leu o Nosso Lar sabe disso. Imagina quanto mais, então, nas regiões próximas ao planeta, onde os seres estão ainda mais materializados, estão ainda mais presos ao sistema de vida dos encarnados, né, Diana? Tá? Boa noite, pão. Falou em comer, apareceu o pão com maionese. Então, vocês entendem, pessoal? Lá no nosso lar eles falam de o André Luiz, o Lísias mostra lá pro André Luiz a sala de banho. O André Luiz até achou interessante, né? A sala de banho. Ora, em nosso lar, lá nas câmaras de retificação, os espíritos ficam lá vomitando aquela substância escura, tal, tal, tal. O André Luiz, nas zonas umbralinas, ele tinha fome, sede, frio, né? Ele via a barba crescer, ele sentia todos os fenômenos materiais, porque ainda trazia todas as impressões materiais da vida material aqui, né? Ok? No seu perispírito, né? Então, nós não somos promovidos a anjos, a luzinhas, só porque a gente desencarnou, né? Nós continuamos a ter as necessidades que vão diminuindo à medida que nós vamos permanecendo mais tempo no plano espiritual. Quanto mais tempo e mais elevação nós vamos tendo, menos impressões da matéria, menos lembranças assim da vida material, no sentido disso que a gente está falando, dessas necessidades materiais, né? Então é diferente, né, pessoal? Só que aqui o instrutor fala assim, olha, nada lhes falta. Não falta comida para eles, não falta água para eles. Assim como ocorre num nosocômio, num hospital psiquiátrico na esfera carnal. Você vê pessoas alienadas, desequilibradas, mas estão lá socorridas, recebendo os mantimentos. Nós não sabemos exatamente como isso se processa nas zonas inferiores, mas a misericórdia divina deve proporcionar que de regiões em regiões ali se coloquem provisões para que eles se alimentem. Olha, pessoal, a gente não faz isso levando às vezes para as favelas comida, sopa, pão,
vestimenta, por que os espíritos de luz não podem fazer isso nas regiões umbralinas, né, Maria? Será que os espíritos amigos são tão desprovidos de condição ou de caridade mais do que nós? Será? Com certeza que não, né? Eles têm muito mais projetos de ajuda, de assistência, levando para a periferia, não a periferia das cidades, mas a periferia do planeta, que são essas regiões de sofrimento aí, né? Tá? Ah, a Maria é que ainda não conseguiu diluir essas vibrações pesadas, né? Ana Isabel, Ale, há definido um número de anos para estar desencarnado? Não, Ana, pelo que a gente sabe, não, né? Não existe nada assim, né? Definido por tabela, por não. Pelo que a gente sabe, não. Depende de cada caso, né? É da lei que os espíritos que estão mais ligados ao planeta e precisam muito mais das encarnações no planeta, porque se identificam muito com o planeta ainda, eles fiquem menos tempo no plano espiritual. O planejamento é mais curto, quando há planejamento em que eles participam, né? Muitas vezes quem planeja são os espíritos amigos e às vezes ele desencarna direto do umbral, já direto para a Terra. Já adormece, magnetiza ele no umbral lá, na hora que vê está acordando aqui na Terra, né? Então, às vezes, são poucos anos que fica no umbral, às vezes são algumas décadas. E pode acontecer até de ficar séculos lá no umbral. Pode acontecer. Às vezes, espíritos que coordenam instituições voltadas ao mal, às vezes podem ficar séculos. Até porque não querem reencarnar e ficam lá, né, teimando lá no plano espiritual, até que chega uma hora que eles são compelidos a reencarnar, né? Tá? Ana Isabel, os meus pais completaram já 41 anos de desencarne. Então, pelo que a gente observa, aí é uma opinião pessoal, pelo que eu tenho visto, lido, tá? Vocês podem ter outras impressões, mas pela impressão que eu tenho, Ana, espíritos medianos levam aí 30, 50, 60 anos, né? Geralmente menos de 30 anos no plano espiritual, geralmente eles não ficam não, tá? Aí varia, algumas décadas eles ficam no plano espiritual, tá? Quanto mais detalhada é a reencarnação que eles terão, quanto mais cuidadosa, mais tempo eles passam se preparando, se planejando, vendo os detalhes para que seja bem sucedida, tá? Então, quem sabe daqui a pouco eles estão voltando, né, Ana? Então, às vezes na tua própria família aí, né? Vai saber, né? Vai preparando aí. A Rosarinho. E recebem muito carinho e boas vibrações, que não conseguem receber. Recebem na matéria, né, Rosarinho? Você sente que eles estão lá, né? É curioso porque sinto que meu pai já não se encontra no plano espiritual, enquanto a minha mãe sinto que está lá. Ah, tá, interessante. Pode ser, né, Ana? Pode ser mesmo. Então. Vamos aguardar, né? Muito bem. Então, necessidade de subsistência, né? Eles recebem assim como... Boa noite, Marcinha. Seja bem-vinda. Assim como os internos no nosocômio, no hospital psiquiátrico, né? O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção, ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Lembra que eu tinha falado, né, na semana passada, que parecia, né, que o Caldeirão tinha levado ele mesmo para o hospital psiquiátrico para prepará-lo, né? E aqui ele fala justamente isso, né? Fala para o André Luiz, né? Foi para preparar você para o tipo de personalidade que você iria encontrar nas regiões inferiores. Né? Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e de dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida.
fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos, né? Então, é aquele processo que nós já conversamos nos outros dias, do processo de alienação, né? Nós lemos todo um capítulo e conversamos sobre como se dá o processo de alienação. Maravilhoso, inclusive, né? A explicação do Calderaro, fantástica, assim, né? Uma coisa que a gente tem que ler sempre, né? E então, nas regiões inferiores, justamente nós encontramos é, todos esses tipos de alienados mentais, tá? Que ficam ali estacionados nas regiões de sofrimento, purgando, vamos dizer assim, né? De alguma forma se preparando ou para serem socorridos quando oportuno, após algumas décadas, em postos de socorro, né? Ou já vindo direto para a reencarnação em reencarnações compulsórias, né? Tá? Mas sempre tem a ver com pessoas que se alienaram e cometeram faltas graves na matéria, né? Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados, né? Então você já viu em nosso lar irmãos sofredores convenientemente amparados. O próprio André Luiz chegou como um irmão sofredor que foi amparado. A pedido da sua mãe intercedeu por ele e foi conduzido do umbral para nosso lar, onde ele ficou nas câmaras de retificação, onde na verdade ele não ficou nas câmaras de retificação, né? Ele foi direto, ele já recebeu o tratamento, ele não ficou no SUS ali, ele já foi direto pro, né, quarto particular. Depois ele foi trabalhar nas câmaras de retificação. Mas vejam que ele chegou em estado, né, em estado lamentável, mas ele não ficou lá nas câmaras de retificação. Ele já foi direto lá pro Ministério do Auxílio lá. Ele ficou internado nos hospitais, no apartamento, né? Tomando sopinha lá, tal, né? Aquela história toda, né? Mas é porque a mãe dele intercedeu por ele. Você veja uma coisa, gente, foi o próprio um dos ministros de nosso lar foi buscá-lo lá no umbral. Então não, a mãe dele, que não habita nem em nosso lar, habita em regiões superiores. Ela interveio a pedido, né, a pedindo por ele. Então vocês vejam que teve um QI aí, né, o que indica, né? Mas é a intervenção, né? É a intercessão. No plano espiritual é assim. Os amigos que você cultiva, os afetos, esses todos intercedem por nós. É o valor da amizade, é o valor da simpatia que você semeou nos corações, a ajuda que você proporcionou a alguém algum dia, reverte em benefício. Né? É da lei que seja assim. Você ajuda, você é ajudado. Você ampara, você é amparado, né, Maria? Então não é um privilégio despropositado, né? Mas é um pedido, né? Um pedido da mãe dele que ela colocou recursos ali para que ele recebesse, né? A Rosarinho, mas ele também já estava em condições. Então, Rosarinho, ele talvez até ele fosse um candidato ali às câmaras de retificação, né? Mas ele teve um tratamento diferenciado, né? Pelas condições culturais dele, pela intercessão da mãe dele, até pelos sentimentos, porque na verdade ele tem sentimentos bons, né? O André Luiz era uma pessoa de sentimentos bons, embora tenha cometido alguns deslizes, né? Ele fez uma prece, pediu ajuda, foi ajudado pelo Clarencio e tal. Então ele tinha alguma condição, tanto que ele escreveu esses livros que são maravilhosos, né? Então era um ser diferenciado e por isso ele recebeu também um tratamento diferenciado, tá? Mas que não é privilégio, né? Isso a gente tem que sempre ressaltar, né? Não existem privilégios gratuitos na lei divina, né? Existem merecimentos justos, né?
certo? E ainda assim deu um pouco de trabalho lá para os espíritos amigos, né? Deu um pouco de trabalho lá para o Clarence, para o Henrique de Luna, né? Mas logo ele se ajustou também e seguiu em frente, né? É, então, continuando, né? Hum, deixa eu ver. Então, já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva, nosso lar, né? Irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Esse caso das múmias perispiríticas, né, é o caso lá do livro Os Mensageiros, né? Aqueles pavilhões cheios de espíritos dormentes lá, como se fossem múmias dormindo, né? Boa noite, Poli, Ana Cláudia, sejam bem-vindas, tá? Todos que estão chegando aí. Né? Então, os casos que o André Luiz já viu, né? Mesmo nas câmaras de retificação, alguns com crises alucinatórias, né? Então, são coisas ainda que são espíritos que estão recebendo ajuda em nosso lar, mas ainda estão com certas crises aí devido aos processos de loucura que se desenvolveu, né? É, outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros consoante a natureza de faltas que os identificam. Tá? Olha só, ali é diferente, eles veem tribos, tribos de criminosos, agrupamentos, né, de espíritos perversos, dependendo do tipo de tendência que eles mostravam. Às vezes ligados mais ao tóxico, outros ligados mais à prostituição, né, cafetões e tal, outros mais ligados a roubos, outros ligados. Então, assassinatos, né? Cada grupo aí conforme as identificações entre eles, né? É, muitos são inteligentes e intelectualmente falando esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exauce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo e de pesadelo a pesadelo. Então, podem ser até espíritos muito inteligentes, mas sem o amor no coração. Né? E aí eles vão errando de queda em queda, muitas vezes começam a se vincular a organizações voltadas ao mal, né? Vão pedir empréstimo lá para essas organizações voltadas ao mal e acabam se filiando a essas organizações. Aí ficam às vezes décadas ligados, fazendo processos de vingança, participando de coisas que nem diziam respeito a eles, mas acabam sendo assalariados por organizações voltadas ao mal. Vocês já ouviram falar nisso, né, pessoal? Acabam sendo assalariados por organizações voltadas ao mal, né? Muitos desses a gente acaba conversando nas reuniões mediúnicas. É muito comum, esses assalariados. Às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa que ele está perseguindo, mas ele está devolvendo ele está devolvendo um favor que o outro lá, o obsessor, fez para ele, então ele está ajudando o amigo a obsediar determinada pessoa. Aí a gente pergunta, mas não tem nada, você não tem nada contra a pessoa? Eu falo, não, não tem nada contra, ela não fez nada para mim. Não, mas por que você está fazendo isso, né? Eu falei, porque eu trabalho, estou recebendo para isso. Faz esse trabalho. Você não gostaria de ter um outro trabalho? Que você ganhasse melhor, que você tivesse chefes melhores e tal. Então, alguns aceitam já. Você falou em ganhar melhor, a pessoa já, opa, né? Com condições melhores, um conforto maior. Então, alguns já ficam animados, outros nem assim. Às vezes você tem que ficar um tempão lá conversando para começar a pensar em mudar de situação, né? No livro Libertação fala, né?
Rosarinho, são esses agrupamentos, né? São essas organizações voltadas ao mal, né? É. Outros têm medos do chefe. Ah, não, eu não posso sair não, porque eles vão me perseguir. Você não sabe o poder que eles têm e tal. Eles vão me perseguir, então eu não posso deixar. É que nem, de repente, alguém que está afiliado ao tráfico, ele tem medo de sair e o pessoal começar a persegui-lo, né? É mais ou menos a mesma situação, tá? Então vamos lá, continuando. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas, e dessa forma não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Quer dizer, dependendo, né, pessoal? Opa, deixa eu fechar o negócio aqui. Dependendo de como foi a transição deles da vida material para a vida espiritual, gente, é muito importante a transição da matéria para a vida espiritual, a preparação para essa transição. É muito importante a preparação moral, a preparação de conhecimentos, mudança de atitude. Quando a morte surpreende esses espíritos, ou esses encarnados, que são arremessados para a vida espiritual, às vezes através de acidentes, através de assassinatos, né? Estava fugindo da polícia, de repente leva um tiro, são arremessados para a vida espiritual absolutamente despreparados para a realidade eterna. Né? O que acontece? Muitas vezes permanecem zanzando por aí, acabam se vinculando a essas organizações. É como disse aqui, como o Caldeirado disse, né? Exatamente, né? É, o choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, falta de preparação religiosa, falta de prece, falta de amor, né? Então, ele pega eles desprevenidos. E aí eles se veem numa vida diferente, toda desconhecida, né? Cheio de espíritos perversos andando para lá e para cá. Muitas vezes eles acabam se fixando nessa situação. Né? E não é fácil tirá-los, é o que o Caldeirão está falando aqui. Não é fácil depois tirá-los dessa situação em que eles se fixaram, né? Voltados ao mal. Não é fácil. Né? Eles acabam se envolvendo tanto, criando amizades, criando vínculos, criando débitos, né? Com tanta gente ali nessas regiões inferiores, que é difícil subtraí-los, né? É. Tem uns até que ele até quer ser ajudado, mas ele fala, mas como é que eu vou deixar os meus companheiros lá? Como é que eu vou pedir ajuda, agora eu vou deixar meus companheiros? Eu falo, não, todos eles serão ajudados também, mas é importante que você venha primeiro até para poder ajudá-los, tal. Então a gente tem que convencê-los disso, né? Porque eles não querem receber ajuda porque os companheiros vão ficar todos lá. Né, pessoal? Não é difícil da gente entender também, né? Alguns ainda não perceberam que morreram, né? Esses mais recém-desencarnados, né, Diana? Né? Por isso que é toda uma ciência, né? A ciência do socorro espiritual, a ciência da doutrinação, a mediunidade, a reunião mediúnica, é algo complexo, mas que vale muito a pena nós estudarmos e nos vincularmos a grupos, né, que trabalham com esse tipo de socorro, tá, pessoal? A Joana de Ângeles chama de psicoterapia espiritual. As reuniões mediúnicas como trabalhos de psicoterapia espiritual, de grupo. Né? Aliás, psicoterapia essa em que nós também estamos fazendo parte, viu, pessoal? Porque é uma grande terapia para os encarnados também, né? A Diana lê, esse ato de não querer deixar os amigos lá, já é um ato de amor. Olha, não dá para dizer que não seja, né, Diana? Um certo cuidado, uma certa sensação de responsabilidade até, entendeu? Até uma certa
sensação de responsabilidade, né? Então, existem essas manifestações. A gente encontra espíritos vinculados a organizações voltadas ao mal, extremamente disciplinados, fiéis, devotados à causa que estão defendendo. Então, você não pode dizer que que o espírito só tem defeitos, ele tem grandes virtudes. O problema é que ele está usando até as virtudes para o mal, né? Vamos dizer assim. Até a potencialidade que eles têm estão usando de uma forma equivocada. Mas é interessante, até no livro Libertação, é bem característico isso, né? A gente vê um caso lá, que é praticamente o comandante lá de um grupo, né, que está lá perturbando a Margarida, que é uma obsediada, né? E, e o espírito, o Gúbio, consegue convencer o comandante deles ali, que estava o encarregado ali, tá? Era uma espécie de encarregado, né? Que estava cuidando de um grupo ali que estava obsediando uma moça. E aí ele começa, ele convenceu, porque ele ajudou familiares desse espírito, né? Esse encarregado aí de obsediar. E aí com a ajuda dele ele vai socorrendo os outros membros da gangue, né? É muito interessante, né? Inclusive até o conhecimento de magnetismo, de hipnose e tal, esse obsessor ele já começa a usar para o bem. Assim que ele muda de lado, ele já começa a usar para o bem. A liderança dele e tal. Você veja como é interessante essa questão de virtude e defeito, né? Depende muito para que lado que você canaliza essas qualidades que você tem, né? Então é bem interessante, né? Então, continuando aqui. Deixa eu ver aqui. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram, e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, passam em geral a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Então, nesses pagamentos que eles recebem em forma do quê? Em forma de prazeres sexuais. Ah, Alexandre, mas lá no plano espiritual tem também essas coisas? Tem. Ó, eles não continuam tendo um corpo, eles não continuam sendo pessoas vivas, com sensações, com desejos, com pensamentos, né? Então, existe também a troca de favores sexuais, drogas, álcool, em regime, logicamente, de exploração com os encarnados. Em regime, os espíritos explicam muito bem que toda a economia das regiões inferiores funciona em regime de exploração dos encarnados, da matéria. Olha só, todo o sistema econômico das regiões inferiores tem como base a exploração dos recursos dos encarnados. Exploração da energia vital, exploração do sexo, exploração do uso das drogas, do álcool, da comilança, né? Regime de exploração, de vampirização, tá? Ok? Então, são espíritos que se sentem frágeis na vida espiritual sem a energia dos encarnados. Então, o que eles fazem? Eles exploram os encarnados. Porque eles querem saciar e desfazer essa fraqueza que eles sentem no plano espiritual. Tá? Então, eles sentem a necessidade de explorar os encarnados. Por isso que existe a vampirização. O vampiro é toda entidade ociosa que se vale das energias de outro. É o vampiro. Né? É toda entidade viciosa, é toda entidade ociosa que se vale das forças de outros. Tá? Por quê? Permitimos. Né, Ana Cláudia? Né?
Ah, Maria, a gente serve de pasto para eles, né? Dependendo das nossas vontades. É verdade, Maria. É isso mesmo. Inclusive, Humberto de Campos, através do Chico Xavier, ele fala literalmente isso. Enquanto a humanidade não parar de obsediar os seres inferiores, os animais, a matança dos animais, aves, bois, enquanto nós não pararmos de vampirizar os seres inferiores, nós não deixaremos de ser pasto para as entidades vampirizadoras do plano espiritual. Porque é a mesma coisa. Aquilo que a gente faz com os seres inferiores, os espíritos inferiores fazem conosco. Entendeu? Eu sei que é chocante isso, mas é a realidade que os espíritos nos falam, né? Tá? A gente vê isso expresso no... A gente estava lendo esses dias atrás mesmo, na nossa reunião mediúnica lá no livro Os Mensageiros, o Aniceto, falando a respeito disso. Não sei se era Aniceto ou algum outro espírito elevado, né? Quando eles estão no campo lá, ele está falando justamente sobre isso. E também o espírito Alexandre no livro Missionários da Luz. Né? Quando a gente frequenta lá os açougues, não sei o que, né? Então o Alexandre fala a respeito disso. Estamos nós vampirizando os seres inferiores aí pela evolução, né? A gente fica lá roendo o osso, né, Diana? Nos deliciando com os pratos baseados na matança dos seres, né? É, infelizmente. Então, deixa eu ver aqui. Então, por isso que o Caldeirado fala que retardam-se, às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram nas regiões inferiores, né? E vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, quer dizer, essa convivência, essa promiscuidade ali no plano inferior, né? Então eles ficam contaminando uns aos outros, de hábitos mais complicados, de conceitos equivocados. Né? Nós já estivemos muitas vezes por lá, viu, pessoal? É, e Deus abençoe que nós não passemos, a não ser para ajudar nessas regiões, né? Então, mas temos que fazer por onde, né? Então ficam lá, né? Não só a perturbação própria, vivendo não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio, né? Isso aí. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha por aqui, porque nós vamos entrar num outro grande parágrafo aqui, e aí melhor a gente desenvolver melhor, né? Tá? Então semana que vem a gente continua esse assunto aí. Nós vamos então fazer uma prece e pedirmos ao nosso querido Mestre Jesus que abençoe a todos esses irmãos que nós citamos, que nós lembramos, ou com os quais nós convivemos ainda, né? Muitas vezes em regime ainda de trocas, de simbiose, por não termos ainda conseguido forças para nos desvencilharmos dessas influências, mantendo a nossa precariedade e a precariedade delas, Senhor. Então dá-nos força para resistirmos ao mal, ao erro, dai-nos forças, Senhor, para libertarmos-nos desses vínculos perniciosos, libertando a nós e a eles, e facilitando o nosso processo mútuo de recuperação, de restabelecimento das nossas forças físicas e psíquicas, estejamos na matéria ou no plano espiritual. Que possamos então, Senhor, cultivarmos o pensamento positivo, cultivarmos a oração, os bons hábitos, a caridade. Possamos cultivar, Senhor, a fé, a esperança numa vida cada dia melhor. E irradiarmos vibrações que nos ajudem e ajudem também essa coletividade de irmãos nossos. Somos ainda, Senhor,
a coletividade de coxos e estropiados. Somos ainda imensamente necessitados, mas que possamos superar as nossas fraquezas e caminharmos resolutos para a grande luz que nos aguarda. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença. Tânia, Ana Cláudia, um beijão, Ana. Saudade, viu? Ainda bem que você está aqui com a gente. Um grande abraço. O Peloncito, Apolho, Ana Cláudia, Ana Isabel, Márcia Kimi, a Rossana, a Rosarinha, Diana, Elizabeth, Maria, Deuclécio. Muito obrigado por tudo. Então, tenha um excelente final de semana, tá? Semana que vem a gente continua no nosso estudo. Lembrando que nós temos sempre gravados estudos, né? E nós colocamos depois no Facebook, no YouTube, tá? Para que todos possam depois relembrar ou possam passar para outros que necessitam, tá? Um grande abraço. Obrigado, Ana Cláudia Galindo. Um abraço, viu? Fiquem com Deus.